Imagina só, e se, para descobrir os segredos do sucesso, fosse preciso entrevistar seu maior adversário, o próprio diabo? Pois é, essa é a premissa super provocadora do livro de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. E nessa análise a gente vai mergulhar de cabeça nas revelações surpreendentes dessa conversa. Pensa bem nisso. E se existisse uma única raiz para todo o fracasso, toda a miséria que a gente vê por aí? Um simples hábito. É uma ideia bem radical, né? E é exatamente o ponto de partida para tudo que a gente vai descobrir agora. Tá, mas que hábito é esse, afinal? Quem é esse tal inimigo interior que causa tanto estrago? A resposta, olha, pode ser mais surpreendente e até um pouco mais familiar do que a gente gostaria de admitir. E tá aí a resposta. O grande vilão da história não é uma força externa, não. É um hábito chamado alienação. É como, sabe, viver no piloto automático, sem um rumo certo, só reagindo ao que a vida joga na nossa frente, em vez de tomar as rédeas. É a indecisão que virou um estilo de vida. E o que arrepia mesmo é o quão comum isso é. Quem nunca se sentiu preso num emprego que não suporta ou numa situação que detesta? Pois é, segundo a obra, essa é a definição exata de alienação. É quando a gente aceita o que não quer por tanto tempo que aquilo acaba virando o nosso normal. Ok. Se a alienação é o veneno, qual é o antídoto, né? Felizmente, existe uma força que é tão, mas tão poderosa que ela consegue anular completamente esse hábito de fracasso. Bora ver qual é. Olha só esse contraste. É preto no branco. De um lado, a alienação, que só traz medo, passividade. A gente fica à mercê das coisas. Do outro, um propósito definido, que gera decisão, fé. A gente cria circunstâncias. E a ideia vai ainda mais fundo, chamando os dois de uma espécie de oração. Uma seria uma oração negativa, que atrai justamente os nossos medos. E a outra, uma oração positiva, que atrai o que a gente deseja. A pergunta que fica é, para qual das duas a gente está rezando todo dia? E essa citação aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Ter um propósito claro não é só ter uma meta na vida, sabe? É apresentado aqui como a única oração que realmente funciona. É como se fosse uma forma de alinhar o que a gente quer com as leis do universo para que aquilo se torne real. Mas tá, como é que essa oração funciona na prática? Não é mágica. Ela é dividida em 4 passos bem claros. E veja bem, não é sobre ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. É um processo ativo. Primeiro passo, saber exatamente o que se quer. Segundo, ter uma fé que não se abala. Terceiro, e muito importante, agir com persistência. E o quarto, confiar que as leis da natureza vão entregar o resultado. E é agora que a conversa fica polêmica, para não dizer chocante. O diabo da história revela quem são seus maiores parceiros para manter as pessoas nesse estado de alienação. E a resposta, olha, foi feita para chocar mesmo, para balançar tudo que a gente acredita. Uau, pesado, né? Igrejas e escolas. Justamente as duas instituições que, em tese, deveriam guiar e libertar a mente. São apontadas como as principais culpadas por ensinar a gente a não pensar. É uma acusação seríssima. Mas qual é a lógica por trás disso? Bom, a crítica às escolas é que elas nos ensinam a decorar coisas, a memorizar fatos, mas não a pensar de verdade, a usar nossa própria mente. O resultado? Pessoas que se formam sem um rumo, sem um propósito claro. Já as igrejas são acusadas de desencorajar a gente a olhar para dentro, a investigar o poder da nossa própria mente, nos mantendo dependente de uma salvação que vem de fora. Mas o livro não para só na crítica, não. Ele também propõe uma solução, uma alternativa. Um novo modelo de educação, um novo tipo de escola projetada para fazer exatamente o contrário, criar pessoas independentes, pensadores com propósito. E a base desse novo currículo seria a mente. Em vez de só decorar, o foco seria em desenvolver habilidades de verdade. Tipo, ensinar a reconhecer e usar ideias práticas no dia a dia. Ensinar a pensar por conta própria, sabe? A aceitar ou rejeitar ideias com base no próprio julgamento. E, crucialmente, ensinar a diferença entre uma derrota temporária, que todo mundo tem, e o fracasso de verdade. E, claro, ensinar o poder dos nossos hábitos. E não para por aí. O currículo também incluiria habilidades essenciais para a vida. Gerenciar o tempo de forma eficaz, entender como funciona a lei da compensação, as consequências das nossas ações, ensinar o que comer, a conexão entre dieta e saúde, e uma coisa muito interessante, explicar os perigos dos excessos, dos vícios, em vez de simplesmente proibir.
A ideia é gerar compreensão, não obediência cega. Depois de tudo isso, a gente se pergunta: qual é o resultado no mundo real? A obra joga um número na nossa cara, um número bem chocante: 2%. Essa seria a porcentagem de pessoas que realmente pensam por si mesmas, que vivem com um propósito. Pensa bem, só 2 em cada 100 pessoas conseguem escapar dessa armadilha da alienação. Então a grande questão é: como fazer parte desses 2%? E é aqui que a história toda se amarra. Toda essa conversa se resume a um único poder, uma escolha final que está nas mãos de cada um. Este é o poder supremo, a arma definitiva contra a alienação. Não tem a ver com sorte nem com destino. É sobre o pensamento independente, guiado por um propósito claro. Essa combinação é descrita como a força mais poderosa que existe. No fim das contas, a bola está com a gente. A responsabilidade é toda nossa. A nossa mente é só uma ferramenta. A gente pode usar ela para construir uma vida de propósito, com pensamentos positivos, ou pode deixá-la virar um campo fértil para negatividade, para indecisão e cair direto na alienação. A escolha é nossa. E assim, tudo se resume a esta pergunta final. Uma pergunta que serve como um espelho para cada um de nós. Estamos à deriva, sendo levados pela correnteza da vida, ou estamos no comando do nosso próprio barco, navegando com um propósito claro, com um destino em mente? A resposta para essa pergunta? Bom, ela define tudo.